Quando eu começo a estudar constelação familiar, quando eu tô num treinamento ou de repente entro em contato com as obras do Bert, eu percebo que são obras muito antigas, né? Baseado em experiências que ele foi tendo, ao longo da carreira dele, e que a maioria das coisas que estão ali nas obras são, na verdade, transcrições, né? De workshops, de seminários de pessoas que participaram. Não são livros que ele propriamente escreveu de punho. Existem, claro, alguns livros. A maioria não está traduzido, na verdade, onde ele de fato sentou e escreveu, né? Claro que isso não anula a preciosidade das obras, mas às vezes alguns contextos ficam soltos, né? Ficam assim perdidos sem uma argumentação de como ele chegou naquele conceito e tudo isso. Por isso que um dos livros que eu mais gosto é o A Fonte, né? Que está traduzido em português. Esse livro No Centro Sentimos Leveza, também é um livro maravilhoso. Então, assim, são obras que ajudam a compreender o macro da filosofia do Hellinger, que se baseia nas consciências, né, nos três níveis de consciência, que eu já fiz vídeo lá antigo, lá no YouTube também tem, explicando. As ordens do amor, as leis sistêmicas, que é uma coisa que ele também observou, codificou, é, toda a parte de dinâmicas sistêmicas, emaranhados, dinâmicas ocultas, que é basicamente o nosso foco, né, o nosso maior objetivo enquanto constelador, entender, né, o que são essas dinâmicas e como a gente pode trazer um caminho de solução. Então, assim, não existe uma forma de eu olhar para esse conteúdo extremamente rico e reduzir ele, né, em alguns conceitos muito superficiais, como por exemplo, quando tem vícios, que é o que a gente vai falar, é ausência de pai. Gente, não é só isso, né? A gente precisa entender que tem N coisas que influenciam tudo isso. E quando a gente está falando de vida, quando a gente está falando, por exemplo, né, de uma pessoa que vem para o lado de cá, vamos colocar assim, né, a gente também vai ter que olhar para uma série de coisas. Ano passado, nós debatemos bastante sobre vida e morte, porque foi um tema, do nosso estudo dos livros da Fonte, e foram muitas páginas, muitos encontros só para tentar compreender, né, ou para a gente compreender um pouquinho o que ele traz de ideias sobre morte, sobre o mundo dos mortos e tudo isso, dentro de um lugar assim muito filosófico. Então a gente não pode reduzir o trabalho do Bert apenas nas ordens do amor. É isso que eu quero dizer, sabe? Porque a gente vai estar reduzindo um pensamento que é muito macro, que é um pensamento assim de conexão com tudo. Porque o sistêmico é isso, né? Tudo faz parte de tudo, tudo conecta com tudo. Então, eu não posso reduzir constelação em apenas ordens do amor. Dito isso, a gente começa a entender que tudo que foi codificado até agora, tudo que tem assim, descrito nas obras do Bert, que ele trouxe nos seminários, que eu tenho, né, de vez em quando também compartilhado lá no YouTube com vocês, as aulas dele, vocês vão perceber que foram anos de observação de campo, né? Não é uma coisa assim do tipo, eu acho que é isso. Não, ele foi observando fenomenologicamente, né? A partir dos representantes, a partir de várias vezes o mesmo tema sendo colocado no campo, até que ele começou a entender que isso tem uma tendência, né? Quase como um padrão. Existem esses tipos de situações em determinadas famílias e histórias. Logo, percebi que com essas situações tende-se a ter esse tipo de sintoma ou de consequência nos seus descendentes ou no sistema como um todo. Então, eu sempre gosto de trazer esse olhar, né, e essas reflexões. Por isso que eu compartilho lá com vocês esses artigos para
de posse dessa base filosófica dele, que é a fenomenologia, que são as consciências, que tem esse olhar filosófico de vida e morte, né? A gente começar a compreender o impacto disso no nosso trabalho, no nosso atendimento. Porque, veja, a gente começou a falar ali sobre um artigo, era um artigo, uma entrevista, né, de um casal que decidiu adotar um embrião, não é verdade? E era um embrião bem antigo, de 30 anos. E depois veio toda essa história de vários embriões congelados e tudo isso. Esse é um assunto muito antigo. Eu tive a oportunidade de presenciar muitos, mas muitas constelações sobre essa temática. Então, assim, o que eu vou trazer agora, de novo, não é a verdade, né, como um todo. É apenas, assim, aquilo que eu observei e que os próprios professores, né, a Sofia, a Hellinger, compartilhou e mostrou, né, através de constelações. Bom, esse é um assunto que, via de regra, pode trazer um pouco de polêmica, porque a gente fala de sonhos, né, de pessoas que desejam muito ser mãe, que desejam muito ser pai, enfim, e que vão, às vezes, até as últimas consequências para realizar esses sonhos. Muitas pessoas não têm condições financeiras, por exemplo, de passar por um processo dentro do que é legal, digamos assim, clínicas, né? Porque os procedimentos são muito caros. Então, hoje existem, por exemplo, grupos, né, de doação de esperma, em alguns casos. Não sei se vocês conhecem ou sabem disso. Inclusive, até teve uma vez que eu recomendei uma série, um documentário, na verdade, na Netflix, que é O Homem de Mil Filhos, eu acho, né? E então, assim, existem muitas portas, existe um mundo tão grande sobre essa questão de você conseguir gestar uma criança que não necessariamente é pelos meios naturais, né, através da sexualidade. É, então, assim, existe quase nada de lei, na verdade, pouquíssima lei, pouquíssima fiscalização sobre isso. Então, abre um leque muito grande e eu sugiro de verdade que vocês pesquisem um pouco mais sobre isso. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque esse movimento está crescendo tanto, né, de buscar ser pai, ser mãe, dentro de um outro conceito, de um outro caminho, né, que não seja o caminho natural, que vai ser inevitável a gente começar a atender essas crianças ou esses adultos, né, como clientes, e também os pais dessas crianças. E eu não posso ficar apenas presa nas três leis sistêmicas. Eu preciso entender até onde vai essas conexões. Por exemplo, eu lembro que eu participei uma vez do treinamento da Sophie, da Hellinger. Foi aqui no Brasil, inclusive, logo que eles estavam vindo para cá na Inovare. E a Sophie colocou no palco todas as pessoas que fazem parte do sistema. O que que são as pessoas que fazem parte do sistema? São aquelas pessoas que, de alguma forma, pode estar conectado com o seu emaranhado, com o seu enredinho, né? E que não necessariamente trata-se apenas das pessoas que têm o mesmo sangue que você, né? E aí ela foi colocando, 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 colocando no campo, e uma das pessoas que ela foi colocando foi irmãos, os meio-irmãos que a gente fala, né? Irmãos por parte de mãe, irmãos por parte de pai, e também as crianças que nascem de doação de esperma, as crianças que vêm de pai e mãe diferente, como no caso, né, desse casal, ou seja, o embrião veio, né, já veio o embrião e não só o esperma, para esse corpo dessa mulher. Então, embora ela tenha gestado aquele embrião, as células vieram de outros sistemas, né, tanto paterno e materno. E tudo isso foi sendo colocado no campo
E quando chegamos na linha dos irmãos, principalmente na questão de doação de esperma, a linha de irmãos era gigantesca. Muitos, muitos. Porque se a gente parar para pensar, quem faz parte do sistema? Basicamente, as pessoas que estão conectadas biologicamente conosco. Não é assim? Porque a gente está falando o tempo todo de memórias celulares, de campos mórficos e morfogenéticos. Claro que a questão de crianças adotadas tem uma influência, mas a gente sabe que, por exemplo, as crianças que são adotadas, elas ainda têm um vínculo biológico, né, em termos de campos de informação muito grande com o seu sistema de origem. Então, se eu, por exemplo, vou engravidar a partir de um banco de esperma, seja porque meu parceiro é infértil ou, sei lá, qualquer outra situação, eu já tenho que ter em mente que esse meu filho vai ter irmãos. Então, essas pessoas precisam de alguma forma entrar no campo. Ué, mas eu não sei quantos. Como que eu vou saber? Aí é que entra o movimento da constelação do espírito, que eu gosto muito, que é o movimento das novas constelações. A gente vai adicionando esses elementos, até que chega uma hora que o campo para. E foi isso que a Sophie demonstrou pra gente. Ela foi colocando, 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 e de repente tinha uma tripa de pessoas assim lá na frente. Muito, 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 muita, muita gente. E isso trouxe uma grande reflexão, né? O quanto que nós vamos começar a estar conectados cada vez mais com muitas pessoas. Muitas pessoas. Pro positivo e pro negativo. Então, muitas coisas a gente não vai saber a origem, muitas coisas a gente não vai saber o histórico, né? E aí, como que eu vou estar trabalhando isso no campo? Então, isso é uma coisa importante de se tomar, né? De ter em mente. Se eu estou trabalhando com uma pessoa que vem desse lugar, que nasceu de uma doação de esperma, por exemplo, eu vou ter que colocar, adicionar esses elementos. Outra coisa interessante que a gente observou assim ao longo, né, desses anos, é que em alguns casos, por exemplo, quando há embrião congelado, quando há, às vezes não só o embrião, o óvulo, né, tá congelado, ou o esperma tá congelado, não necessariamente se tornaram embriões. Esse material, ele faz parte do sistema, de alguma forma. E é muito curioso que você pode me dizer assim, tá, mas Aline, mas quando o material tá dentro dos corpos dessa mãe, a gente não coloca isso no campo. Então, como que o fato dele estar fora do corpo congelado faz parte? Não sei. Eu não sei. Eu só sei que quando nós observamos isso, e isso foi, assim, dentro de um seminário que eu participei com a Sofia, todo esse material, ele se conectava com as crianças que nasceram. Olha que curioso. Então vamos imaginar assim, que teve uma coleta, sei lá, de 10 óvulos, 12 óvulos e ou sei lá, embriões, e eles estão todos juntinhos ali, guardadinhos no laboratório. Nas constelações que eu presenciei, todas as crianças que nasceram, todas se conectaram com o representante do material que ainda estava no laboratório. E havia um representante para isso. Qual a consequência disso? Não sabemos. Mas de alguma forma há uma atração entre esse bebê, essa criança, ou essas crianças que nascem, com esse material que ficou no laboratório. Mesmo aqueles que são doados, ou às vezes você faz uma autorização que você deixa para pesquisas, né? Principalmente de células tronco, aquela coisa toda. Então fica ali grudadinho. Eu lembro que eu participei de algumas constelações com esse tema, né, onde mães foram constelar enfermidades de seus filhos que nasceram de FIV e todos eles, todos se conectavam de alguma forma com esse material. Tanto o material que ainda estava no laboratório,
quanto aqueles embriões que faleceram. Porque vocês sabem que esse processo é um processo que ele é muito mais de morte do que de vida. Vocês têm noção disso, né? Porque a tendência de uma criança realmente nascer, ela é menor, salvo alguns corpos, né, de algumas mulheres. E assim, eu tô falando isso sem julgamento, tá, gente? É só pra gente ter um olhar, assim, bem aberto da situação. Então, isso é importante da gente tentar colocar no campo, de alguma forma, né? Tô falando de um jeito que eu imagino que todos que estão aqui são consteladores, por isso que eu não tô contextualizando outras coisas, né? Já tô indo direto ao ponto. Sabe aquele trabalho que a gente faz de olhar para os filhos que a gente perdeu, dos abortos? Tem vários exercícios, várias formas de trabalhar abortos, né? Por exemplo. Você também pode levar isso para essas células, para esses embriões, principalmente se houve descarte. Nossa, gente, acho que agora eu tô chegando à conclusão que dá uma aula sobre isso, porque tá me vindo muita lembrança na cabeça. Mas vamos lá, vamos tentar sintetizar. Então, assim, é muito importante dar um lugar para isso. Por quê? De novo, pegando lá o macro da constelação. Se eu não olho, aquele que vem depois olha e conecta, não é assim? Via de regra, por alguma questão bem psicológica mesmo, esses pais acabam não olhando diretamente para essas perdas. Acaba, não tô dizendo que é todo mundo, tá, gente? Mas todos que vieram para mim constelar, eles tinham esse padrão de eu quero tanto um tanto filho, que não deu certo, vamos de novo, não deu certo, vamos de novo. E esses lutos, né? Esse trazer para a consciência de que aqueles embriões já são filhos. Porque eu acho que essa é a grande sacada aqui, né? Vai de novo para aquela grande questão: onde começa a vida? Em que momento começa a vida? Não é assim? E eu não vou entrar muito nessa polêmica, porque eu sei que é uma polêmica que envolve várias crenças, mas dentro da constelação a gente percebe que tem um embrião, já tem uma vida, né? Isso foi observado. Tanto que os abortos fazem parte da constelação, né? Fazem parte do sistema e aparecem frequentemente na constelação. Então, hum, a partir desse olhar, tem um embrião, tem uma vida. Agora, tem uma vida num laboratório, congelado. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque eu tenho estudado ao longo desses anos outras correntes, né? Principalmente dentro da linha de trauma. E o Peter Levine, que é um dos precursores, que é o precursor da experiência somática, que é um trabalho especificamente de trauma, que é a terapia do trabalho, ele compartilhou uma vez que durante um atendimento de uma pessoa que nasceu de FIV e que ficou congeladinho um tempo, veio um frio. Ela sentia muito frio durante a sessão. Frio, frio, frio. Um frio que era nos ossos. E foi muito tempo essa sensação. Muito tempo. Até que chegaram a essa consciência de que era algo tão a nível celular mesmo, por isso que a pessoa sentia nos ossos aquele frio, que tinha a ver com aquela memória celular de quando ela era um embrião e ficou um tempo congelado. Uma terapia que não tem nada a ver com sistêmico, nada a ver com constelação familiar, que olha para outras coisas. Então, é uma outra coisa para a gente refletir. De novo, sem julgamento de certo e errado. Como diz a Sophie, cada um faz o que acha importante, assumindo as consequências como adultos. Sem entrar no julgamento, porque eu acho que essa não é a nossa ideia, é como eu posso agora olhar para tudo isso e perceber que cada pedacinho desse me conecta ou faz parte. E como que eu posso sair, às vezes, desse lugar até obsessivo, no caso dos pais, e olhar para a vida? Porque o que eu reparo é que tem muita coisa por trás. Não é só a questão dos filhos. Tem muita questão de relação de casal envolvida. A gente já conversou sobre isso na aula das dificuldades de engravidar, tem essa aula lá. Tem questões, de querer agradar o cônjuge. Já atendi pessoas que estavam passando pelo FIV e não estavam conseguindo engravidar, mas no fundo não queriam engravidar.
sabe? Então, assim, tem várias nuances sobre isso, né? Uma das coisas que o Bert sempre falava, assim, né? A Sofia ainda fala, a vida, ela vem de algo muito maior do que a nossa vontade. Haja visto a quantidade de gente que engravida sem querer e o oposto é verdadeiro, não é assim? Então, assim, tem algo a mais que talvez daqui a um tempo a gente vai entender e vai compreender, mas que nesse momento a gente não sabe direito o que é. E que o Bert chamava de destino. Em alguns sistemas, por exemplo, de novo, a gente já falou sobre isso anteriormente, mas tem alguns sistemas que, por exemplo, a dificuldade de engravidar e de conseguir, né, que a criança nasça saudável, cresça e tudo isso, pode inclusive estar relacionado com uma compensação sistêmica, né, de vários abortos antigos, de antepassados. Já vimos isso assim com certa recorrência. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa olhar nesse aspecto. Então, a gente vai precisar saber, por exemplo, a origem do material, em que contexto, né, ele foi dado para adoção, como no caso daquela moça, né, que comentou que ela queria manter contato, né, com o filho e com a família que adotasse o embrião dela, o motivo que levou ela a deixar congelado por tanto tempo, tudo isso é importante a gente entender, né, e talvez até trazer no momento da constelação, né, caso tenha esses casos. Quando a gente está falando de um óvulo e de um espermatozoide, né, de um processo de FIV, que não vem material de fora, que é só do seu casal, né, teu e do teu cônjuge, é, é a mesma coisa. Por quê? Porque às vezes você tira muitos óvulos para garantir, ou você tenta vários embriões e deixa eles congeladinhos, seja por causa de idade, seja por causa de sei lá, doenças ou enfim, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com aquela senhora. Então, assim, tá lá o material. Então, esse olhar é igual. Da mesma forma, eu preciso olhar para os embriões que morreram, da mesma forma, eu preciso olhar para o motivo que está me levando a querer ter filhos, se eu estou em sintonia com o destino ou não. Via de regra, quando eu insisto, é porque eu não estou em sintonia com o meu destino. Estou brigando, né, com a vida. Eu quero ser mãe, meu sonho é ser mãe, eu não quero adotar, eu quero gestar e entra nesse movimento quase obsessivo, né? Então, às vezes, a gente também precisa investigar as fantasias que essa pessoa cria. O que leva ela a ter esse processo quase obsessivo, em alguns casos até obsessivo, pode ser interessante de olhar tudo isso também. Então, dentro do FIV, eu acredito que é a mesma coisa. Bom, eu já tive uma oportunidade, mais de uma, na verdade, agora lembrando, eu já tive a oportunidade de constelar um tema exatamente nesse sentido, onde a pessoa veio constelar a dúvida do que ela fazia com o material, porque tem um custo você deixar lá também. Então, ela já tinha tido um filho, ela queria ter mais, por isso que ela deixou o material, no laboratório. O marido não queria mais ter e estava naquela polêmica: eu quero, você não quer, eu quero, você, né? E ela ainda estava na esperança de que ele iria aceitar, né, ter mais filhos. Só que chegou um ponto que ou ela renovava o contrato lá e tinha um reajuste de valor que eles já não estavam mais podendo bancar para o laboratório, ou eles iam fazer o descarte. E esse descarte para ela estava assim muito pesado. Quando nós fomos constelar esse tema e colocar no campo, a configuração foi assim muito chocante para ela, porque o representante do filho vivo estava completamente conectado ao pai, os dois se olhando e bem, e ela em nenhum momento olhava nem para o filho e nem para o marido. Ela olhava apenas para os embriões que ela já tinha perdido, né, para os abortos, e também para o material que tinha ficado no laboratório. E aí, o que que acontece? O filho vivo estava começando a fazer um movimento de olhar para lá também. É quase que como eu sigo você, mamãe. Você tá olhando para os mortos, eu também, né, olho para os mortos e as consequências disso. Pode ser.
variadas, né? Então, o quanto que ela não estava conectada com a vida, na verdade, ela estava conectada com a morte. E se eu for um pouquinho mais para trás, eu também posso pensar o que tem nesse sistema que faz que ela nem consiga usufruir da maternidade que era o sonho dela. Porque se ela queria ser tanto mãe, o que tem nessa alma, né? Que ela não consegue estar ali completamente disponível para o filho, num nível sistêmico falando, né? Então, de novo, os caminhos de solução são muito parecidos com crianças que faleceram ou com soltar os mortos, né? No fim das contas, não tem uma regra assim, né? Ela vai ter que, no fim, decidir. Ela acabou decidindo em descartar o material, e aí a sugestão foi ela realmente fazer todo um ritualzinho de luto mesmo, porque é um luto, né? Não só daquelas crianças, mas da fantasia dela, porque ela ainda queria ser mãe, e o marido não queria mais, né? Então já estava pegando nas dinâmicas de casal. A tendência dos procedimentos é aumentarem, porque a gente tem aí um aumento da infertilidade no mundo, né? Já tem vários estudos sobre isso, já falei sobre isso anteriormente. Então, a tendência é que a gente use, claro, a tecnologia, né? Mas, de novo, é sempre importante entender, principalmente se a gente está falando, né, não só de nós, mas também dos nossos clientes, a origem das coisas, sabe? O porquê a infertilidade, o porquê que existe esse destino, hum, as consequências, né, dos meus atos. Eu tô realmente em conexão com meu parceiro, porque pelas ordens do amor, o casal tem prioridade, né? Então, assim. Eu preciso olhar uma série de outras coisas, né? Inclusão, luto, se ambos querem, o desejo é de ambos, ou se alguém está cedendo, porque daí esse dar e tomar vai ficar em desequilíbrio em algum momento. Então, por isso que eu quis só trazer, né, rapidamente, nem foi tão rápido, mas enfim, rapidamente essa temática, porque vai sim ser cada vez mais comum esse tipo, de cliente, tanto pais quanto filhos, né, de FIV. E aí já fica a dica para vocês assistirem O Homem de Mil Filhos.